Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma quinta-feira. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maíra Delfino, eu sou líder do Conacred, líder do nosso Congresso Nacional de Crédito no Agronegócio. Esse ano vamos para o digital, lembrem-se, a gente divulgou isso semana passada. E já estamos com várias coisas diferentes, vários itens diferentes, várias dicas e várias inovações para esse ano no digital também, tá? A agenda já está indo para o site já está sendo processado com todas as novas informações, então fiquem aí ligadinhos e já façam a inscrição de vocês quem ainda não está inscrito. Bom, hoje a gente vai ter um grande palestrante do Itaú BBA, o Guilherme Belotti. Ele é gerente agro, ele é gerente de consultoria agro no Itaú BBA. Vai falar pra gente de como é que tá a visão sistêmica das instituições financeiras para o mercado agro. Então, super interessante. O Guilherme já foi nosso palestrante num dos cafés, num dos meetings que a gente teve aí no passado. Então, aproveitem, façam as suas perguntas. O foco, na verdade, é entender um pouquinho mais como é que tá o mercado de instituições financeiras, o financiamento para o agro a partir das instituições financeiras. Então, eu tenho certeza que ele vai trazer muitas inovações e muitas informações muito interessantes para nós, principalmente agora, né, já mais para o final do ano. A gente aguarda o Guilherme chegar aqui e já chama ele para dividir a tela aqui conosco e iniciar. Pessoal, boa noite, estou vendo aqui. Boa noite, Luciano, tudo bem? Quem já tiver perguntas, fiquem à vontade para mandar, tá? Quem tiver dúvidas sobre o financiamento por instituições financeiras, fique à vontade para mandar, porque tenho certeza que ele vai conseguir responder para nós sobre o mercado, sobre como é que está o mercado nas instituições financeiras nesse momento. O foco não é a gente falar de banco, o foco é a gente falar do mercado, né? E como as instituições financeiras veem esse mercado nesse momento. Bom, se vocês tiverem... quem tiver dúvidas também sobre o evento, a gente vai fazer aí o evento no dia 2 de dezembro esse ano, apenas no digital, mas olha, não é webinar não, tá? Ele tá lá, a gente vai estar em estúdio, a gente vai ter palestrantes em estúdio, a gente vai ter palestrantes, quem não puder estar em estúdio vai estar remoto, mas, né, a gente tem todo um palco digital, vai ser super legal, então preparem-se, a gente tem uma agenda ultra interessante, falando da linha do tempo do crédito no agro, da cronologia. O Guilherme chegou aqui conosco, vou dividir com ele a tela e já vamos começar a... Conectando. Olá, Guilherme, boa noite. Oi, Maíra, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Nossa, uma Tudo bem. honra para nós tê-lo conosco, viu? Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina. E, ó, a gente já tem uma galera aqui perguntando e querendo entrar. E eu quero entender de você. Me conta um pouquinho como é que está o mercado. Enfim, faça a sua apresentação. Eu te apresentei aqui só com o teu nome e teu cargo. Mas, enfim, fique à vontade para falar sobre, né, como é que está a tua carreira. Eu sei que você tem uma carreira brilhante no agro. E só um detalhe. Eu gosto de deixar o chat aberto aqui para as pessoas se envolverem mais com as nossas perguntas. Se te incomodar, me avisa que eu fecho, tá? Tranquilo. Claro, sem problema, sem problema. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. Já faz algum tempo que nós estávamos tentando nos encontrar aqui e as agendas não nos deixaram, né? Mas que bom que conseguimos agora e super feliz de estar aqui com vocês. Especificamente em relação à minha carreira, minha formação é uma formação de economista agrícola, né? Eu estudei economia agrícola na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá de Piracicaba. Depois fiz um mestrado em economia aplicada lá mesmo. E aí, do meio para o fim do mestrado, eu vim trabalhar em instituições financeiras. Na época, eu fui trabalhar em um banco holandês na área de pesquisa, né? Na área de pesquisa setorial, né? Fazendo análise de commodities. Fiquei lá durante 4 anos e meio. E aí depois vim para o Itaú BBA, estou aqui desde setembro de 2013, também muito ligado a essa área de pesquisa setorial, né, de economia agrícola, ajudando o banco aí a pensar quais são os riscos e oportunidades que existem nesses mercados, aqui olhando para as mais variadas cadeias e os mais variados elos da cadeia, né? Então aqui eu costumo comentar que a gente faz uma combinação de análise setorial com análise financeira para tentar, a partir daí, tirar elementos para nos ajudar a nos posicionar
e auxiliar os nossos clientes aí a tomarem as melhores decisões, aí, ou pelo menos contribuir para as tomadas de decisões diárias dos negócios. Então, basicamente, essa daí foi a construção da onde eu saí lá de Piracicaba até agora. Maravilha, nossa, parabéns por essa carreira sendo construída. E na verdade, a gente tem falado, a gente já falou muito disso em outros eventos, em outros encontros, mas realmente, principalmente para bancos e também para outras instituições, né, quem mexe com o financeiro no agro, precisa conhecer, precisa ser específico do agro, né? Não tem como você entrar de cabeça no mercado sem conhecer alguma coisa, porque o agro é bastante peculiar, né? Perfeito. Não, ele tem muita especificidade, né? Eu costumo falar que assim, não adianta o cara saber de contabilidade, saber olhar balanço, saber olhar DRE, fluxo de caixa, e não conseguir discernir o que é uma soja de um feijão, né? Então, essas duas habilidades aqui são habilidades que acabam contribuindo muito para a formação de profissional que atua nessa área que nós estamos hoje, né? E quando a gente passa os olhos, né, para esse tipo de formação e olhando daqui para frente, eu acho que é um mundo tão grande assim e com perspectivas tão grandes que a gente provavelmente vai discutir isso daqui para frente, que eu acho que é uma combinação de competências que pode levar o profissional aí a gozar de um bom mercado de trabalho ao longo dos próximos anos. Excelente. E me conta uma coisa, como está o mercado hoje? Como é que estão as perspectivas? Enfim, conta para nós como é que né, a visão das instituições financeiras, você representando uma delas, qual que é a visão das instituições para o mercado agro? Claro, claro. Acho que assim, primeiro nós temos que pontuar o que aconteceu. Estamos acabando agora a safra 19 e 20, né? Que pese o fato que acabamos de colher o algodão e tem bastante milho para ser comercializado ainda, que não foi negociado antecipadamente. Mas estamos saindo de uma safra 19 e 20 que foi espetacular, né? Embora muita coisa já tinha sido comercializada antecipadamente, então não foi todos os produtores que conseguiram se apropriar dessa grande elevação de preço que nós tivemos para a grande maioria das commodities, se não para todas, né? E estamos adentrando em um novo ano safra, ano safra 2021, que está começando a ser plantado agora, né? Se Deus quiser, São Pedro vai ajudar, vai chover, o pessoal vai plantar na janela certinha, está muito seco, né? Mas eu acho que nós vislumbramos aqui mais um ano de boas margens para a agricultura como um todo, para a agropecuária como um todo, né? Os produtores, de maneira geral, eles acabaram se aproveitando dos bons cenários de preços, de relações de troca, para fixar aí custos e preços para a próxima safra já. Então, você teve um grande avanço de fixação de soja, de fixação de milho, né? Algodão está menos fixado do que foi nos anos anteriores, mas ainda mais recentemente, com o repiquezinho que deu nos preços, a gente viu aí mais um avanço, né? Até era uma das commodities que nós tínhamos mais medo, né? Porque aqui é a mais elástica a renda é mais elástica a renda. Então, quando nós tivemos esse cenário de pandemia, e que nós tivemos, de um lado, essa queda abrupta do nível de renda global, né, com a redução dos preços do petróleo também, então o setor algodão ele foi afetado por dois grandes fatores, né? O preço do petróleo, que faz com que o preço da fibra sintética caia, consequentemente reduz aí a competitividade do algodão, e o outro foi a queda de renda, né? Porque diferentemente de alimentos, que as pessoas precisam se alimentar, algodão, né, você pode postergar um pouquinho o seu consumo, né? Se você tiver que comprar uma camisa, um lençol, né, você pode postergar, dado que você tem uma incerteza em relação à renda. Mas o fato é que parece que o pior já ficou para trás. Nós tivemos aí um aumentozinho de preços e, embora a gente não espere margens tão boas quanto foram nos últimos 3 anos, mas ainda assim, para a safra 2021, são margens que estão rodando hoje ao redor das médias históricas. Então, você tem soja e milho espetacular, algodão, que nós tínhamos muito medo, voltando para as margens históricas, até um pouquinho acima, que traz aí uma certa tranquilidade. Quando a gente vai para soft commodities, né, assim, algodão já comentamos, mas quando nós olhamos aí as perenes, né, o setor sucroenergético era um setor também que nós tínhamos grande preocupação, principalmente devido à redução do consumo de etanol, né, a reboque aí das medidas de contenção, né, de isolamento social. A gente viu aí uma queda abrupta do consumo. Ele tem se recuperado gradualmente ao longo dos meses, mas ainda assim ele está bem abaixo do que era observado no mesmo período do ano passado. Mas ainda assim, quando nós olhamos as cotações de etanol, ela também chegou a ser negociada a valores abaixo do custo de produção das usinas, do custo caixa,
ali em meados de abril, mas ainda assim elas se recuperaram, hoje estão na casa aí de 1,80 hidratado, que são patamares também similares que era observado no passado. Então, o etanol teve uma recuperação e o açúcar, por mais que nós tenhamos tido uma queda dos preços em Nova York, o câmbio acabou compensando e são preços também bastante alvissareiros e por isso que a gente viu as usinas também avançando nas fixações para o próximo ano safra. E para fechar, por fim, das principais commodities que nós olhamos, aqui o café também tem performado muito bem, né? Tivemos uma safra grande agora que foi colhida, estávamos preocupados com o impacto que isso poderia trazer ao mercado, né? Dado o tamanho da safra brasileira, mas o fato é que os preços sustentaram e a combinação de preço e câmbio desvalorizado também trouxe um nível de cotações aqui para o produtor em patamares bastante bons, que trouxe margens boas. E olhando para frente, eles se aproveitaram desses preços também para avançar nas fixações. Então, a gente está entrando no próximo ano safra com um nível de garantia de margem, se tudo, condições normais de temperatura e pressão aqui, a gente consiga produzir o que é esperado que produza, em patamares bastante bons. Então, assim, acho que vai ter um ano safra aí, 2021, bastante positivo para o setor novamente. Maravilha. Olha, a gente já tem uma pergunta aqui. O Gustavo Augusto Reis pergunta para nós: boa noite. Qual a sua percepção quanto à fixação do milho 20, imagino que seja 2021, em termos de percentual e acredita numa queda de dólar para 2020, para 2021? Acho que aqui são uma pergunta super interessante, né? Houve sim um avanço das negociações da safra 2021, tanto de milho verão quanto de milho safrinha. Eu preciso até pegar o número atualizado depois, mas certamente para a safrinha você já tem algo ao redor de 35%, 40% negociado para o próximo ano, né? E, de fato, isso aconteceu porque há uma grande preocupação em relação a qual vai ser o câmbio, né? Eu acho que talvez um dos grandes fatores de risco do preço no próximo ano, né? Além da grande safrinha que a gente espera que ocorra no ano que vem, mas tem esse fator que é câmbio, né? Quando a gente olha a formação de preço aqui no Brasil, o preço ele é muito derivado do que a paridade de exportação. E a paridade de exportação é muito impactada pela taxa de câmbio, né? Em um cenário em que você tem uma valorização do câmbio, isso afeta, sem dúvida nenhuma, os preços aqui no Brasil, por isso que a gente viu esse avanço das antecipações. Agora, sim, o cenário dentro do banco, e aqui convido a todos aí que estão nos ouvindo a acessar, aberto, né? Vocês colocando lá publicações macro e Itaú BBA, vocês vão acessar as publicações, os cenários de macroeconomia do nosso time de cenário econômico que eles publicam, e lá vocês vão ver que a gente projeta assim uma certa valorização do câmbio ao longo do próximo ano, e isso é o que traz riscos, né? A gente não fala de um patamar de câmbio nos patamares que nós vimos nos últimos anos, tão baixos. Hoje a gente tem algumas diferenças no cenário macro, né, que fazem com que a gente tenha uma taxa mais valorizada, né? Você tem uma redução do diferencial de câmbio entre o Brasil, diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, que isso por si só já faz com que você tenha uma redução da atração de capital aqui no Brasil, né? Você tem ainda uma incerteza em relação ao que vai ser a política fiscal aqui no Brasil, né? Todo esse cenário de pandemia, o problema fiscal aqui no Brasil, um dos legados, uma das heranças vai ser uma piora do cenário fiscal, e como ele vai ser endereçado vai acabar impactando na taxa de câmbio aqui, né? O nosso cenário dentro do banco é que provavelmente a gente transite aí gradualmente desse cenário de 5,30, 5,40, 5,50 para algo abaixo de R$ 5, mas nós não estamos falando aí em câmbio abaixo de 4,50, 4,40, pelo menos por enquanto, né? Mas há uma tendência na margem, sim, de valorização da taxa de câmbio ao longo do próximo ano. Agora, como todo economista gosta de falar, tudo depende, né? Mas como temos que trabalhar com o cenário base, eu acho que não dá para descartar a hipótese de nós termos aí uma valorização do real ao longo de 2021. Na verdade, eu ia te perguntar se você acha que as eleições dos Estados Unidos podem influenciar para baixar pelo menos um pouquinho esse dólar, não sei, para flutuar diferente. Assim, o que a eleição dos Estados Unidos ela tende a trazer para nós, e aí é um elemento de atenção para o produtor, né, e para todos os players da cadeia, é um aumento de volatilidade, né? A gente vai ter uma vol muito maior ao longo de todo esse período de discussão de eleições, e isso, então daqui até novembro, podemos esperar aí um cenário cambial com uma volatilidade um pouquinho mais exacerbada do que ela já é atualmente, né? E olhando para frente,
Eu acho que a taxa de câmbio, além dessas variáveis que eu comentei aqui em relação ao cenário doméstico, vai depender muito de como vai estar o cenário internacional, né? Todo esse trade war, toda essa guerra comercial, o que vai acontecer. É claro que um cenário de uma guerra comercial que se perdure, ele acaba prejudicando o crescimento econômico global, ele aumenta o nível de incerteza e, consequentemente, ele aumenta a aversão ao risco, que faz com que a moeda dos países em desenvolvimento ela se deprecie, né? Então, acho que são as variáveis que nós temos que acompanhar e estar de olho. E isso traz à tona aqui, Maíra, que eu acho que é um ponto super relevante, a preocupação em relação à gestão de risco, né? Você vê que toda essa nossa discussão aqui, ela acaba oscilando, orbitando ao redor de gestão de risco, né? É antecipação de preço para fazer frente a uma possível queda das cotações, essa volatilidade de câmbio, né? E esse cenário como nós temos hoje, uma das coisas que nos traz preocupação, e a gente viu isso acontecer muito esse ano, é essa trocada de perna, né? É você formar um custo de lavoura aqui num câmbio mais valorizado e chegar lá na frente, a hora que você tem que comercializar, se você não travou os preços, né, e o câmbio caiu, você vai ter uma redução de preços, consequentemente, aquela margem que você achava que você teria, você não vai ter. E isso acaba comprometendo bastante a saúde financeira do produtor. O outro ponto que eu acho que merece muita atenção aqui, já que estamos falando de volatilidade cambial, diz respeito aí ao casamento de fluxo de caixa, de casamento de moedas, né? Um dos grandes riscos que você tem é que você tem, vamos supor, que lá em maio você tem que pagar uma conta de 3 milhões de dólares, né? E você tem recebível de apenas 1 milhão de dólares da soja que você vendeu. Então você tem que pagar 2 milhões de dólares do bolso, do caixa. Se você não travou o câmbio, está exposto, e chegou na hora de você pagar, o câmbio teve uma desvalorização abrupta por algum movimento doméstico ou externo, por algum problema, por algum evento de aversão a risco, isso acaba exigindo muito do seu caixa e pode acabar te prejudicando de maneira significativa. Então, a atenção aí à gestão de risco aí, ela merece muita atenção, né? Eu costumo comentar com os nossos clientes e com os nossos colegas dentro do banco que uma das coisas que a pandemia fez foi nos convidar a olhar a gestão de risco de maneira holística, né? E não podemos perder a oportunidade de fazer essa gestão com muito cuidado, que é isso que pode acabar trazendo notícias negativas num ambiente tão positivo que nós temos para o agro brasileiro. Maravilha. E como é que o Itaú BBA, como é que as instituições financeiras estão se posicionando perante o agro? A gente sabe que o agro precisa de financiamento para funcionar como um todo, né? O Conacred está aí realmente para a gente discutir esses financiamentos, sejam eles através de bancos, sejam eles pelas empresas privadas, sejam eles pelo mercado de capitais. Não sei se você tem acompanhado, a gente já falou um pouquinho de cada coisa durante todas essas lives. A gente está, acho que na 24, 25, desde abril a gente tem falado sobre isso. Me conta um pouquinho como é que vocês, como instituições financeiras, têm visto, têm se posicionado, enfim, num porcentagem, se você tiver também, né, de financiamento por banco, financiamento privado. O que nós temos observado é que as instituições financeiras, de maneira geral, sejam bancos, sejam fundos, eles têm voltado os olhos ao segmento, né? Acho que é o segmento que ganhou notoriedade principalmente agora após a pandemia, né? Tem passado quase que incólume em relação a tudo isso, a despeito de algumas cadeias que sofreram um pouquinho mais, e isso tem mostrado, consolidado aí a posição do Brasil como um celeiro da produção de alimentos, consequentemente, no setor super forte, né? E isso tem estimulado, tem feito com que as instituições financeiras voltassem os olhos e se preparassem para atender de maneira mais dedicada ao setor, né? O que nós víamos até agora, de maneira geral, é que a grande maioria dos bancos já atendiam o setor, mas não de maneira dedicada, né? E nos últimos 3, 4 anos, o que nós observamos foi a criação de estruturas específicas para entender as necessidades, né, regionais, das diferentes culturas, enfim, e conseguir atender de maneira plena esse segmento. Então, assim, é um setor que, dado a sua pujança e dado a resiliência que ele tem, hoje ele tem chamado a atenção de vários players do setor financeiro, né? E aqui é importante a gente comentar também que talvez, diferentemente de todos os outros setores, e que a gente está observando uma desintermediação bancária, no caso do agro, e voltando principalmente os olhos para dentro da porteira, o que nós estamos observando é uma intermediação.
né? O que nós fazíamos, grande parte hoje do funding que vai para o produtor, é o modelo que acontecia quando o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que é o escambo, né? Que é o barter no final do dia e que acaba tendo uma exigência de balanço, né? Das empresas de defensivos agrícolas, das trades, das revendas bastante grande e que acaba desviando até um pouco a atenção do core, que é vender produtos, que é negociar o produto que é o core da companhia, você acaba exercendo um papel diferenciador bastante grande. O que provavelmente vai acontecer gradualmente, né, que com a chegada das instituições financeiras, parte dessa intermediação, dessas trocas, acabarão sendo substituídas por fontes de financiamento bancárias, né? E isso traz uma série de benefícios tanto para quem fazia esses barters, né, sob a ótica das empresas de defensivos agrícolas, as trades, as revendas, porque eu deixo um balanço menor, eu enxugo meu balanço, né, eu enxugo meu ativo financeiro dedicado àquela operação, né? Aqui a gente vai entrar em muito financeiro, mas você tende a aumentar a rentabilidade para o acionista, né? E para o produtor também você tira um intermediário, né? Então você tende a ter aí uma grande mudança nesse modelo de financiamento. E a outra mudança que tende a acontecer gradualmente, né? Que também tem a ver com essa situação fiscal que nós já comentamos, é a migração gradual também de um modelo de financiamento baseado em crédito subsidiado, principalmente para a agricultura empresarial, né, para as agroindústrias, para um modelo mais focado em crédito de instituições privadas, né, em crédito em fontes de funding livre, né, de recursos livres. Então, isso também é uma outra tendência que vai acabar acontecendo e isso vai exigir também mudanças, tanto do nosso lado, aqui enquanto instituições financeiras, quanto dos próprios players aí que serão tomadores desses capitais, né? E aqui é só importante deixar claro também que não é que o recurso subsidiado ele vai sumir, ele vai só migrar para a agricultura familiar, provavelmente para o Pronamp, para a agricultura de médio porte, que são os mais dependentes desse tipo de recurso. Maravilha. Você tem alguns dados para nós de porcentagem de vindas de instituições financeiras, vindas do privado, do mercado de capitais? Tem alguma noção para o agro? Quando aqui assim, as informações não são tão disponíveis assim, mas aí você pegando a cadeia como um todo, e essa é uma coisa, é um mito que é relevante comentar, quando a gente pega a cadeia como um todo, uma estimativa que nós fizemos junto com a McKinsey lá em dezembro de 18, é que nós tínhamos um financiamento total da cadeia do agronegócio na casa de 600 bilhões de reais, né? Aí se você pegar aqui desses, 200 bilhões são de fontes de recursos de crédito rural, subsidiados ou repasse, né? Isso acaba, você consegue ter vai um quarto aí um quarto é subsidiado, o restante privado, né? Mas isso para os mais variados elos da cadeia, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para dentro da porteira, provavelmente essa equação ela mude um pouco. Maravilha. Uma coisa que não tem muito a ver com o que a gente está falando agora, mas eu me lembrei que eu tenho ouvido muito em pesquisa as indústrias e as revendas procurando vender carteira e inclusive bancos. Como é que tá isso? Como é que vocês veem isso? Vender carteira de crédito não performado, enfim, como é que vocês estão vendo isso? Acho que aqui você tem acho que conversa muito com aquilo que eu comentei das intermediação, né? Eu acho que o que tende a acontecer cada vez mais é essa fonte de financiamento que antes era dada pelas revendas, pelas empresas de defensivos agrícolas, agora elas começam a passar paulatinamente a serem supridas pelas instituições privadas, né? E é isso, e esse é um dos modelos que tende a acontecer. Esse é um dos canais que isso pode, um dos veículos que possa fazer com que isso aconteça, né? Então, acho que é um negócio que é inexorável, né? Gradualmente, paulatinamente, isso vai ganhar mais corpo ao longo dos próximos anos. Excelente. Bom, pessoal, vocês têm mais perguntas? Tô vendo aqui, só o Gustavo perguntou para nós. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade aqui também. Guilherme, conta mais um pouco para a gente como é que tá, enfim. Na verdade, eu tenho uma pergunta curiosa que acho que é curiosidade minha. Você tem vontade ou interesse de um dia, ao invés de estar do lado de cá nas instituições financeiras, trabalhar com crédito privado ou mercado de capitais? Acho que você tem
hoje, assim, hoje eu sou muito feliz no que eu faço, né? Desse lado de cada mesa, então acho que tem muita coisa para contribuir aqui ainda, muita coisa a ser construída, né? Essa nossa avenida aqui, ou essa nossa estrada aqui tá, ou ferrovia, né? Para falar melhor, tá começando a ser construída agora, então acho que tem muito suco para tirar daqui ainda, tem muita coisa para ajudar a construir, para aprender ainda. Então, acho que pelo menos no horizonte de médio prazo aqui, sem dúvida nenhuma, dá para contribuir muito desse lado de cá. Eu acho que tem bastante coisa para contribuir. Agora, é claro que nós temos aqui uma dependência com o lado do outro lado da mesa também bastante grande, né? Então, assim, eu acho que nós caminharemos juntos e pavimentaremos juntos essa estrada aqui de mão dadas aqui. Então, é uma simbiose entre os dois lados aqui muito grande e eu acho que desse lado aqui ainda tem bastante coisa para aprender e para contribuir também. Excelente. Na verdade, eu tenho ouvido, acho que não me lembro qual das lives que foi, acho que foi a live que a gente fez com o Luiz Lapo. Ele não fala dos dois lados da mesa, até eu usei, ele fala do mesmo lado da mesa, que tá todo mundo junto. Cada um do seu lado. Mas é muito interessante, né? Isso me fez lembrar da live que a gente fez com ele sobre seguros. Me conta como é que vocês estão, como instituições financeiras, vendo a questão dos seguros, usando a questão dos seguros agrícolas, como é que tá isso para vocês? O seguro é um elemento super importante, né? Infelizmente, no Brasil, ele ainda tem, infelizmente ou felizmente, né? Porque gera uma oportunidade muito grande, ele ainda tem bastante tração para pegar ao longo dos próximos anos, né? Aqui o modelo, a incorporação de digitalização dos sistemas vai ajudar muito nisso, porque um dos grandes problemas que nós temos hoje, eu acho que todas as instituições, né, têm para fazer a precificação de um seguro, é você calibrar bem o seu modelo, né? E ter informações disponíveis para conseguir capturar, né, as volatilidades históricas, enfim, que ajudam a melhorar a acurácia dos modelos, né? E principalmente num país como o Brasil, e quando nós pegamos regiões, por exemplo, como o oeste da Bahia, que você tem vários microclimas diferentes a cada 3.000 metros, a cada 1.000 metros, então você utilizar médias estaduais de produtividade, por exemplo, eles não dizem muita coisa, né? Então, à medida em que a gente conseguir ter uma granularidade maior das informações, conseguir calibrar mais modelos, isso acabar se refletindo em preços menores de prêmios a serem pagos, a gente vai ter um aumento aí da utilização de seguros no agro brasileiro. E isso, sem dúvida nenhuma, é muito bom, porque ele reduz volatilidade de fluxo de caixa, ele traz segurança, e isso é bom para todo mundo, é bom para o acionista, é bom para os players que fazem vendas de insumos para esses produtores, é bom para os players que compram grãos deles, é bom para os bancos que reduzem o risco. Então, isso traz um nível de saúde para o sistema como um todo muito grande. Então, acho que assim, é um negócio que ele vai acontecer também e a sua velocidade vai estar atrelada à capacidade das instituições de conseguir calibrar cada vez mais esses modelos, né? A gente já tem alguns exemplos de sucesso, a gente acha que isso vai cada vez mais ganhar tração aí ao longo dos próximos anos e tem estado muito na pauta, né? Uma discussão, você tem um esforço muito grande aqui do Ministério da Agricultura em fomentar a adoção aí de seguros aqui no Brasil e isso vai acontecer. E aqui eu preciso fazer menção também ao próprio pessoal da Conab que tem se mostrado bastante aberto a sugestões, as discussões para melhorar cada vez mais as coletas e as disponibilidades de informações. Então, assim, você vê que há uma vontade de facilitar aí a calibragem dos modelos, o melhor entendimento da agricultura, para, consequentemente, melhorar aí os preços dos prêmios que são cobrados hoje dos seguros agrícolas aqui no Brasil. Excelente. Você acabou de falar sobre o Ministério, né, estando à frente com vários projetos, e realmente era algo que eu ia comentar até. Eu tenho visto e falado, até o Francisco Mitidieri acompanha a gente, falou com a gente na nossa live surpresa também. Eles têm o Ministério realmente está com bastante intenção em melhorar esse lado dos seguros e tudo mais. Inclusive, se não me engano, acho que teve uma live meses atrás. Teve live de tudo, né? Do Ministério mesmo, sobre a questão da venda casada, de seguro e financiamento, e o que o Ministério tá planejando sobre, né, para que isso não aconteça, enfim, o que é bastante interessante também. Vocês, como Itaú BBA, vocês usam seguros de vocês ou vocês usam seguros de outros, de terceiros?
Nós não temos ainda seguro na plataforma, de maneira geral, né? E esse ponto de venda casada, acho que é um ponto super relevante, porque isso é crime, né? Isso é crime, isso não pode acontecer. Isso é crime. Então, que fique muito claro para quem está nos ouvindo que se isso acontecer, isso é um crime, você pode denunciar. Né? Então, espero que pelo menos essa conscientização a gente consiga embutir na cabeça de todos, porque venda casada é crime, isso não pode acontecer. E é isso que, em algum momento ou outro, acaba até impedindo, né, que produtores adotem tais ferramentas de gestão de risco, pensando que isso pode ser uma venda casada e isso pode não ser. Talvez ele tenha tido uma experiência ruim que o iniba de adotar novamente, né? Porque isso foi vendido de maneira errada, em forma de venda casada, enfim, isso não refletia a necessidade que ele tinha no momento. Então é super importante, eu gostaria de deixar claro que venda casada é crime, que precisa ser denunciado se isso acontecer, se vocês forem vítimas disso. Maravilha. Olha, o Luciano Castro mandou aqui uma pergunta para nós. Comentou que seria um pouco sair da zona de conforto essa transição para o outro lado da mesa, que a gente falou agora há pouco. E ele perguntou se você pensa em ministrar ou participar de mais eventos, assim, como o Conacred. Já foi nosso palestrante, Luciano, lá no café que a gente fez no Meeting em 2018 ou 2019, né? Você pensa, como é que você está sobre isso, Guilherme? Não, eu tenho participado de alguns eventos, né? Nós também, dentro do banco, é claro que talvez uma frequência menor aqui que bastante empresa, mas nós também fazemos, né? Temos feito aí algumas lives sobre o agronegócio e eu tenho ajudado a conduzir. E isso faz parte do nosso dia a dia, né? Ajudar a mostrar um pouquinho a opinião do banco sobre os principais mercados, como que nós nos posicionamos, né? O que nós enxergamos, dividir com a sociedade como um todo as nossas opiniões sobre os principais mercados agro e no final do dia o nosso grande objetivo aqui é contribuir para que o agro se desenvolva, né? Especificamente essa minha área, que é a nossa área, que é a área de consultoria agro, que é a área que eu sou responsável, que é essa área que é a área responsável pela geração de conteúdo, compartilhamento de opiniões. Nós estamos super à disposição de quem tem interesse de nos ouvir, de quem quer receber o nosso conteúdo, por favor, fiquem à vontade para me mandar mensagem aqui que eu cadastro a nossa lista de distribuição e é um prazer participar e dividir as nossas opiniões aqui e sempre com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do agro. A gente acha que a redução da simetria de informação é uma das ferramentas pelas quais a gente consegue contribuir para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Excelente. E olha, o conteúdo para todo mundo, os conteúdos do Itaú BBA são realmente excelentes. As lives, eu vejo as suas postagens, as lives realmente são muito boas. Ministros, enfim, participando também. Eu, né, participei e vi alguma coisa também. Parabéns pelo trabalho que vocês têm conduzido, que eu tenho certeza que está acrescentando bastante para o agro. E não sei se você compartilha dessa opinião, mas acho que agora o ministério que entrou agora, está trabalhando bastante a favor do agro, tem aparecido bastante, né, nesse momento em lives, em outros eventos, e tem se aberto para realmente ajudar o mercado. O que você acha? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem tido um grande apoio da ministra Tereza Cristina, né, uma equipe técnica bastante competente. Eu acho que ela conseguiu ter entregas bastante relevantes ao longo do ano e 8 meses, 9 meses que ela está à frente do Ministério, né? Grande destaque aqui para a abertura, pelo menos até o último número que eu tinha visto, de 85 países, 85 novos mercados para o Brasil, e bastante pró-mercado, e isso acaba contribuindo também para que nós consigamos conjuntamente aí auxiliar e contribuir para o crescimento do agronegócio. Né? Acho que é super relevante aqui esse ponto de novos mercados. Eu acho que ele ganha bastante relevância quando a gente olha a pauta de exportação do Brasil. Né? Hoje nós somos muito dependentes da China, é muito difícil a gente reduzir essa dependência, dado o tamanho do país e a fome que eles têm. Né? Então é difícil a gente substituir, mas quando a gente enxerga o grande número de abertura de novos mercados, a gente percebe que há, sim, uma grande intenção, um grande trabalho sendo feito para, pelo menos, minimizar esse aumento de dependência que nós temos em relação à China. Né? Eu acho que existe uma relação simbiótica entre Brasil e China no que diz respeito ao agronegócio, isso não vai deixar de existir. O nosso crescimento depende
continuidade da demanda por produtos do agro chinês, mas essa possibilidade de crescimento em outros mercados, de abertura de novos mercados, por mais que eles sejam menores, ele ainda assim é muito salutar para ajudar a diversificar a nossa pauta de exportação. Acho que o trabalho que tem sido feito é um trabalho bastante louvável, assim, e a gente percebe muita vontade em contribuir para o crescimento do agro. Excelente. Olha, Anne Tafa comentou aqui, Belotti é referência, conhece muito. É verdade, Anne. Olha, eu acho que nós estamos conversando desde que junho para conseguir acertar a live, tá vendo? Ó, insistimos bastante, que bom. Fico muito feliz que você esteja conosco, honrada, viu, Guilherme? Você percebeu que o pessoal de banco trabalha bastante, né, Maíra? É isso. Eu imagino como é que é também. Bom, Florisvaldo falou para nós. Ah, Florisvaldo, fala aqui para nós. Estão convidados para o Congresso Goiano de Direito Bancário. Interessante. Manda aí para gente mais informações. Você participa, Guilherme? Conhece? Não conheço e fico à disposição aqui. Se o Florisvaldo puder compartilhar conosco aí mais informações, será um prazer. Maravilha. Eu estava aqui tentando entender porque ele tinha escrito confesso. Aí eu fiz, gente, aí ele depois colocou congresso. Legal, também quero saber mais informações, Florisvaldo. Manda pra gente aí. Ó, Poliana acabou de falar. Mato Grosso é bem descoberto de opções Itaú no agro. Falo do Vale do Araguaia. Sabemos do grande potencial da região e precisamos de um auxílio. A ajuda é sempre bem-vinda. Como é que tá esse lado, Guilherme? Perfeito. Não, nós temos uma cobertura bastante grande no Mato Grosso aqui e temos sem dúvida nenhuma, um dos principais cinturões de produção. O Vale do Araguaia ali tem um potencial enorme. Inclusive, nós temos um colega que ele fica localizado lá na região, dedicado exclusivamente para atender os produtores desse cinturão de produção. E, sem dúvida nenhuma, será um prazer atendê-la, né, se nós pudermos ajudá-la. E aqui é só para comentar um pouquinho do nosso movimento, né? Nós estamos espalhados hoje pelo Brasil inteiro, atendendo todo o Brasil no que diz respeito ao agronegócio, né? E com presenças regionais, justamente para entender, né, essas especificidades de cada região, as especificidades de cada cultura. Cada cultura tem um ciclo de produção, consequentemente um ciclo de comercialização, consequentemente um ciclo de caixa, necessidade de financiamento diferente. E para nós, ter essa presença regional, né, do pessoal que entende da região, que conhece a região, é super importante para que a gente consiga oferecer as soluções que mais se adequam às necessidades aí dos produtores, dos nossos clientes. Então, desculpa se você ainda não foi atendida, mas nós temos aí temos uma cobertura aí maciça no Mato Grosso, nas principais regiões de produção, e certamente não demorará muito para que você seja atendido. Maravilha. Poliana, ó, manda mensagem aqui pro Guilherme, manda um direct para ele, pergunta o nome do colega que está lá, e, enfim, né? É interessante. Deixa eu fazer uma pergunta que só é uma curiosidade minha, nem sei se, enfim, não faz muito parte disso, mas vocês atendem produtores, mas vocês atendem também agroindústrias, enfim, e revendas e outras fontes. Isso, a diretoria de agronegócio, né, ela congrega todos os elos da cadeia. Né? Até o ano passado, nós tínhamos atendimentos separados, dedicados apenas para produtores rurais e as usinas do setor sucroenergético, e a partir desse ano, a diretoria de agronegócio se expandiu, né, e nós atendemos todos os elos da cadeia. Né? A gente acha que faz muito sentido, tanto para os nossos clientes quanto para nós. Nós temos uma visão única de todos os elos, né, essa visão holística. Isso contribui muito para a criação de oportunidades, para gerenciamento de riscos, para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo no agro brasileiro. Então, hoje, nós olhamos aí desde os produtores de genética de sementes, aos multiplicadores de sementes, às empresas de defensivos agrícolas, fertilizantes, passando por revendas, misturadores, cooperativas, produtores, tradings, frigoríficos, enfim, de A a Z aí no que diz respeito ao agronegócio. Todos elas da cadeia hoje fazem parte do nosso atendimento dedicado. Hoje nós temos um ecossistema aqui de quase 400 pessoas olhando exclusivamente para o agronegócio dentro do banco. Uau, parabéns. E me surge uma outra dúvida. Startups do agro, como é que tá? Vocês olham para elas? Tem alguma incubada aí com vocês? Tem alguma inovação nisso? Nós olhamos, sim, algumas, inclusive hoje são fornecedoras de serviços para nós, né? Tem algumas que já foram
utilizados como fornecedoras de serviço, a gente sempre olha com o modelo associativo, né? Tudo que pode trazer, facilitar, auxiliar na fluidez dos nossos processos, né? No ganho de velocidade e qualidade e acurácia dos nossos processos, sem dúvida nenhuma, a gente olha com muito cuidado. E olhando para o agro como um todo, né, eu acho que, e aqui é um ponto que eu gostaria de trazer à tona para vocês, aqui como que nós olhamos a digitalização, principalmente dentro da porteira, a gente acha que vai mudar o paradigma da agricultura brasileira. Né? A gente sabe que tem grandes desafios, né, que nós temos visto até agora, eu costumo falar que são... Costumo falar, não, peguei emprestado de um ex-chefe, que é o Carlos Ortiz, que foi meu diretor e hoje está nos Estados Unidos, um grande pensador do agronegócio. O que nós conversamos é que hoje nós temos vários ingredientes, mas ninguém chegou ainda com um prato pronto. A gente não tem um sistema de sistemas ainda na agricultura, né? Soluções totalmente integradas. Mas à medida em que nós conseguimos avançar para esse ponto, o que a gente vai ver é uma coisa que a gente nunca viu, né? Que é um aumento dos ganhos umas melhores de eficiência, né? Bastante grande, as melhoras dos retornos operacionais, com uma redução do nível de risco na agricultura, né? E quando você tem redução de nível de risco, você tem uma redução do custo de capital. Vou falar financeiro novamente aqui também. Então, você tem aumento de retorno operacional com redução de custo de capital, custo ponderado médio de capital. Isso cria valor, isso gera muito valor para a atividade como um todo. Então, sem dúvida nenhuma, uma agricultura digitalizada, quando nós chegarmos nesse ponto de sistema, a gente vai passar a ver uma agricultura criando muito valor. É por isso que a gente está vendo aí muitas instituições financeiras, fundos, investidores voltando os olhos para a atividade, porque é isso que está no radar de todo mundo, né? Esse grande ganho de criação de valor que tende a vir da atividade ao longo dos próximos anos. Agora, é claro que tudo isso ele não vem sem alguns desafios, né? Então, o primeiro desafio é nós criarmos esse sistema de sistema. O outro desafio é a gente mudar o nosso modelo de gestão dentro da porteira, e aqui principalmente olhando sob uma ótica de RH. Né? Eu costumo falar que quando eu estudava na escola agrícola, talvez o agrônomo era um agrônomo que saía de botina com canivete e rodava as lavouras. Agora é um agrônomo que tem que sair muito mais digitalizado, né? Ele vai ser muito menos orientado a tarefas, mais orientado a decisões, análise de dados. Então, isso vai acabar exigindo uma mudança do perfil de quem vai trabalhar nas propriedades bastante grande também. Uma mudança no modelo de negociação com fornecedores, acho que esse é um ponto super relevante, né? Com o avanço da digitalização, a gente percebe que a taxa de obsolescência das tecnologias vão ficar cada vez maiores, né? Numa atividade como a agricultura, em que nós somos tomadores de preços, portanto, precisamos ser mais eficientes com o vizinho, né? O grande risco que nós temos é adotar uma tecnologia, daqui a 3 anos ela está obsoleta e eu deixar de ser competitivo. Então, isso vai fazer com que nós mudemos aí de um modelo de contratação por contratos para modelos de SLA, que o pessoal chama, para o modelo de nível de serviço, né? Você vai contratar níveis de serviço, né? Para impedir que essas obsolescências acabem afetando a sua atividade. Então, assim, vai ter uma série de mudanças. A gente até escreveu alguns artigos sobre isso. Quem tiver interesse pode me mandar mensagem, pode mandar direct aqui, que eu ajudo que eu compartilho. Enfim, mas eu acho que é natural de grandes mudanças, de grandes rupturas, e isso vai acontecer e, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para que o patamar de atratividade financeira da atividade cresça de maneira bastante significativa. Excepcional. Outra pergunta. Gente, mandem perguntas aqui. Hoje vocês não estão participando tanto. Normalmente a gente tem enxurrada de perguntas. Como que as mudanças da nova lei do agro, que, né, entra em vigor em janeiro, mas enfim, já está aí mudando todo o sistema, como que isso alterou o dia a dia, a rotina e os processos de vocês? Aqui, como eu não sou porta-voz de produtos, eu vou me até a comentar só sobre um cenário macro, né? A percepção é que foi uma lei super boa, que vai ajudar a atrair mais capital privado para o setor, e isso, de maneira geral, tende a fazer com que todo mundo se prepare, né? Arrume a sua cozinha para conseguir fazer frente a esses novos canais, novas opções de financiamento ao agronegócio, né? Então, o que, sem dúvida nenhuma, isso trouxe para todo mundo, e aqui com uma visão bastante macro aqui, é que todo mundo está se preparando para acessar esse mercado, lançando mão dessas novas opções de financiamento que foram
que foram colocadas em place aqui. Então, assim, acho que trouxe mais combustível ainda para as instituições, para os fundos que estavam se voltando cada vez mais aí ao agronegócio como um todo. Ajudou a abrir o caminho para que mais fontes de financiamento cheguem ao setor. Maravilha. Ó, o Florisvaldo mandou perguntas para nós. Tem tido muitas demandas nos contratos do agro, sobre renegociação de contratos em relação ao patrimônio de afetação. Desculpa, isso é uma pergunta. Você acha que teve muita demanda de mudanças, de renegociação nos contratos em relação ao patrimônio de afetação? Aqui novamente, Florisvaldo, eu te peço desculpas porque eu não sou o porta-voz para isso daqui, tá? Mas o que eu posso comentar é que tá todo mundo olhando como é que vai ser o direcionamento em relação à utilização do patrimônio de afetação, e isso ajuda a dirimir algumas das preocupações que existiam para todos os players que concedem crédito ao setor, né? Mas assim, em relação aos específicos mesmos de como tem sido a parte operacional dentro de casa, eu preciso ser humilde para falar para você que eu não sou o porta-voz e posso comentar sobre isso, tá? E também, assim, como eu estou muito mais ligado à parte de mercado, eu não estou tão a par de todos os detalhes de todos esses contratos que estão sendo realizados. Você sabe se aumentou a oferta? Ele pergunta aqui se tem tido maior oferta de crédito para os setores do agronegócio. Imagino que com relação à afetação. Você tem alguma informação sobre isso? Consegue? Eu não sei, eu acho que esse ainda não é o driver. Eu acho que o driver ainda é a boa percepção que a grande maioria das instituições tem sobre a resiliência do setor. Eu acho que isso e não é uma mudança, não é um aumento, não é uma disponibilidade de funding ocasional, é uma disponibilidade de funding que ela é estrutural, ela veio para ficar, né? Eu acho que cada vez mais para os bons pagadores, para os melhores créditos, né? A disponibilidade de funding ela veio para ficar e tende a ser cada vez maior. E esse é um ponto relevante que eu esqueci de comentar, Maíra, quando nós estávamos falando desse modelo de transição de financiamento do agronegócio brasileiro, né? Na medida em que você reduz a participação do crédito subsidiado, e que nós temos aí uma taxa de juros basicamente a mesma, independentemente da qualidade de crédito do player, né? À medida em que você reduz essa participação, aquele player que é mais bem preparado, aquele produtor, por exemplo, que é mais transparente, tem mais controles, tem mais governança, tem os processos de sucessão já organizados, enfim, aqueles que conseguem ter menores riscos, conseguem se mostrar bem, sem dúvida nenhuma, eles tendem a ser beneficiados nesse cenário de transição para um modelo de crédito mais baseado em funding privado, né? Porque você reduz a sua percepção de risco, né? Como você reduz a sua percepção de risco, você reduz o seu spread bancário. Então, isso acaba, assim, contribuindo vai ficar cada vez mais evidente o ganho que os produtores, que os players, de maneira geral, terão ao terem uma gestão de risco, a terem controles financeiros melhores e conseguirem ser transparentes também. Acho que isso tende a facilitar esse processo transitório de mudança do modelo de financiamento da agricultura aqui no Brasil. E isso serve para os players que são tomadores desse crédito e para nós dentro do banco também, né? Nós estávamos comentando aqui da necessidade, nós temos pessoas com conhecimentos específicos. Isso é cada vez mais necessário porque as diferentes culturas, diferentes regiões, ela têm especificidades e necessidades diferentes. Por isso que nós precisamos ter pessoas preparadas do nosso lado também para conseguir ler bem os riscos inerentes ao agronegócio brasileiro, né? Então, acho que por isso que a gente tende a ter uma demanda razoável por profissionais com essa capacidade, tanto do lado de quem está tocando as atividades, quem está do outro lado da mesa, tanto do lado dos bancos também. Então, essa capacidade de conseguir saber das especificidades das cadeias agrícolas, das cadeias do agro, e também saber um pouquinho de finanças, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de economia, isso contribui muito aí para ajudar a levar o agronegócio para esse outro patamar de governança, de gestão, enfim, e ajudar a construir essa ponte para um modelo de financiamento com maior participação de capital privado.
Excelente. Olha, voltando um pouquinho, a Angélica comentou aqui conosco sobre lá o patrimônio de afetação, trouxe também uma nova modalidade de garantia na tomada de crédito, o patrimônio de afetação. Creio que vai abrir caminho para obtenção de crédito, só comentando o que o Florisvaldo Neto falou aqui conosco também. Legal, pessoal, a gente tem um pouquinho, cerca de 10 minutinhos para o fim da live, então se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade para mandar para o Guilherme. Guilherme, me conta uma coisa, o que o banco, o que o Itaú BBA, o que as instituições estão preparando de inovação para a partir de 21 e para o fim dessa pandemia? Tem alguma coisa para nos contar? Acho que aqui, assim, talvez a grande mensagem, e aqui eu posso falar especificamente do nosso lado, é que o nosso modelo de atendimento dedicado ao agronegócio, ele está muito calcado aqui em proximidade, né? Em cada vez mais criar produtos que atendem às necessidades, às especificidades de cada região, de cada cultura. Um atendimento bastante multiprodutos, com muitas soluções que passam por produtos, que passam por serviços, que passam por auxílio em gestão de risco, né? Em fornecimento de informação, de conteúdo. Eu acho que essa aqui é a nossa pauta, é a pauta de estar muito próximo e sempre criando soluções que atendam cada vez mais necessidades e facilitem a vida dos nossos clientes. Eu acho que esse é o nosso mantra aqui, e tá o cliente no centro de tudo e sempre trazendo soluções que cada vez mais facilitem e atendem as necessidades deles e contribuam aí para a perpetuidade e maximização de resultados dos nossos clientes. Eu acho que essa é a nossa grande função como instituição financeira, o cliente no centro e sempre buscando atendê-lo da melhor maneira possível. Excelente, muito obrigada. Agora uma pergunta mais polêmica, se é que você sabe responder. O que você me diz sobre o arroz? Além do fato de estar chegando próximo da hora da janta, eu acho que o arroz inclusive nós publicamos hoje a nossa opinião sobre o que está acontecendo no mercado de arroz. Acho que assim, os preços de fato saltaram de maneira bastante significativa, né? Agora, os últimos 5, 6 anos, os produtores de arroz sofreram bastante, com margens bastante baixas. E esse salto que nós tivemos agora, né, ele tem diferentes razões, né, uma combinação de razões. Né? O primeiro foi uma demanda bastante aquecida, né? Essa mudança, esse cenário de isolamento social trouxe as pessoas para dentro de casa, isso por si só contribui ainda mais para o consumo de arroz. Ele vinha numa tendência decrescente, ele voltou a subir nos últimos 2 anos, foi muito acentuado agora com a pandemia. E também, né, com o Corona Voucher aí, a sustentação da renda da população, isso acabou contribuindo para que nós tivéssemos a aceleração da demanda. E, por outro lado, nós tivemos também uma desvalorização cambial. Né? A gente sabe que parte do arroz que nós produzimos ele é exportado, também importamos parte do arroz que consumimos aqui. Então, a gente tende a ter um preço aqui no Brasil que ele caminha para as paridades de exportação e importação. Então, eles são influenciados pela taxa de câmbio. Né? E aí nós saímos de uma taxa de câmbio de 3,80 para um patamar chegou a bater 6, agora está na casa de 5,30. Então nós tivemos aí uma série de fatores que fez com que os preços subissem, né? E provavelmente, né, um arrefecimento maior das cotações, ele tende a chegar só quando nós tivermos aí a entrada da próxima safra aqui no Brasil. Né? A gente está plantando agora, né? No início do ano que vem a gente começa a ter a colheita e provavelmente a gente vai ter um aumento de oferta aqui no Brasil. Aí a gente pode ver assim um arrefecimento das cotações. E com isso, se o câmbio voltar, também, como nós estávamos discutindo no início da live, aí sim a gente pode ver os preços caindo ainda um pouquinho mais. Mas a nossa opinião é que pelo menos até a chegada da próxima safra aqui no Brasil, são preços que permanecerão em patamares elevados, né? Lá para fevereiro, março, que você acha que começa a diminuir isso? Perfeito. Talvez. Com a entrada da safra de verão, com a safra de arroz, aí a gente pode começar a ver aí um arrefecimento um pouquinho maior das cotações ali para março, enfim. Nós vamos ter uma oferta maior, disponibilidade maior de grão aqui no país. Maravilha. Bom, pelo que você disse sobre os últimos 5 anos, os produtores sofrendo, talvez seja até justo para eles, né? Que o preço esteja um pouco mais elevado agora, eles mereçam um pouco mais também, né? Enfim, analisar um pouco friamente sobre isso. Maravilha. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Temos 5 minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar. Guilherme,
eu vou não, deixa aqui, a gente vai fazendo um família peso acompanhando esse amigo competente. Amanda comentou aqui, Amanda Artioli. Legal. Guilherme, eu quero te agradecer imensamente. Sei que, né, a gente está atrás de você já faz um tempo. Gente, quero muito que o Guilherme venha participar, quero muito que conseguimos. Estou muito feliz que você esteja conosco, é uma honra para o Conacred tê-lo conosco, ter, né, todo o teu conhecimento divulgado aqui. A gente também vai colocar a live depois gravada no YouTube, então fique à vontade também para compartilhar. Eu sei que vocês produzem muito conteúdo e é muito importante para nós a participação de vocês também. Então, eu fico muito honrada, muito obrigada por estar conosco. Perfeito, Maíra, eu que agradeço. Primeiro, eu peço desculpas aí pela enrolação de agendas, mas é que, de fato, tem sido um pouco difícil, mas é um grande prazer estar aqui com você, com o seu público aqui, bater um papo, trocar um pouco de ideia. Eu acho que nós aqui, enquanto instituições financeiras, temos o dever aqui de contribuir com a propagação de conteúdo e novamente, aqui um dos nossos pilares aqui é essa redução de assimetria de informação, né? Então, compartilhar tudo que nós temos aqui com vocês é sempre um grande prazer. E também é um prazer falar um pouquinho do nosso modelo de atuação, de como nós fazemos, quais são os nossos valores, e enfim, e deixar aqui nós, Itaú BBA, disponíveis para vocês, sempre que vocês acharem que nós pudermos ser de alguma ajuda, de qualquer valia. A amiga que comentou aqui lá do Vale do Araguaia, por favor, me manda uma mensagem no privado aqui que nós fazemos questão de procurá-la para mostrar que nós temos aí uma atuação bastante próxima aos produtores aqui. Estamos super à disposição de vocês. Maravilha. Guilherme, muitíssimo obrigado, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço aí até esse nosso último momento. Temos vários parabéns para você. Então, Florisvaldo falou muito obrigado, parabéns. Luciano também. Guti Aoki também é um orgulho do nosso astro do agro. Então, astro do agro, Guilherme. Pessoal, muito obrigada. Excelente noite, excelente descanso para vocês. Guilherme, muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Um abraço e fiquem bem. Um abraço. Tchau, tchau.